não se pode achar, porque vai chegar dias, como o nosso irmão Água nos falou, que a igreja já não vai estar mais aqui, que a igreja vai ser levada para os céus, que a igreja vai ser transportada, subir para os céus, e aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e a palavra se cumprirá para a igreja. Mas aqueles que não entregaram o seu melhor para Deus, o seu coração, a sua alma, sofrerão angústia de dores, sofrerão os tratamentos que o mundo vai oferecer para aqueles que ficarem. É difícil, irmãos. É difícil quando chegamos neste culto. É difícil quando nós recebemos uma palavra que vai contra aquilo que nós estamos vivendo. Mas como assim, pregador? Se você não está vivendo, meus irmãos, é necessário que uma vida seja reparada. A Bíblia vai falar do altar. Quando Elias estava ali, esperando os homens de Baal fazer aqueles malabarismo deles, cortaram os seus corpos, bagunçaram o altar todinho, fizeram tantas coisas, tiraram suas roupas, fizeram coisas absurdas ali. Mas quando Elias foi fazer o sacrifício, ele primeiro tem que consertar o altar. Se não consertar o altar, não tem jeito do sacrifício acontecer. Se não consertar as pedras do altar, alguma coisa pode dar errado. Elias começa a consertar o altar, e uma oração bem simples, ele fala com Deus: Deus, se Tu és o Deus Santo, que desça fogo do céu sobre este holocausto. E o fogo se manifestou naquele ambiente, consumiu todo o holocausto. Isso é experiência com Deus. Há experiências na sua vida que você vai passar somente quando você estiver com maturidade com Deus. Há experiências que você vai passar na sua casa somente quando você tiver um relacionamento com Deus. Há experiências que você vai passar quando você tiver uma total intimidade com Deus. Mas como assim, pregador? Como eu posso ter intimidade com Deus se eu já sou crente há muito tempo? Alguém não me ensinou como é buscar o Senhor, como é ter intimidade com o Senhor. Ei, eu te falo nesta noite bem claro: se você entregar as suas primícias para o Senhor, se você começar a dedicar o seu tempo ao Senhor, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, na tua casa. Algo sobrenatural vai acontecer aonde você estiver. O ambiente pode estar pesado, mas quando você oferta ao Senhor o seu melhor, Satanás tem que bater em retirada, a macumbaria tem que bater em retirada, o espírito maligno bate em retirada, porque você ofertou ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Mas Deus, eu não acredito nessas coisas. Eu já vi crente falar que não acredita em obra de bruxaria. Eu não acredito que alguém tem inveja. Eu não acredito nessas coisas. Mas vive entrando em tribulação, vive entrando em lutas espirituais e não sabe o que está acontecendo. Paulo vai dizer assim: preparai-vos, colocai as armas, o capacete da salvação, o escudo, a espada do Evangelho, e vai para a batalha, meu irmão, vai para a batalha, minha irmã, porque é necessário que a nossa vida seja de um soldado, uma soldada, que luta pelo Evangelho, que luta pela causa da morte na cruz, que luta pelo aquilo que foi pago a alto preço para nossas vidas naquela cruz do Calvário. Geração imatura, geração que acha que Deus vai trabalhar por eles, mas não querem fazer nada para Deus. Geração perversa, geração corrupta, geração que ama mais o mundo do que a Deus e deixa Deus de lado. Geração que acha que as coisas são fáceis demais, que as coisas muito rápidas. Geração que está acostumada com a tecnologia, clicou, chegou, mas não é assim na presença de Deus. A presença de Deus é diferente. Clamou, espera que vai chegar. Aleluia. Esta é a geração que nós temos que nos manter de pé com ela. Geração que ainda clama o Senhor de todo o coração da sua alma. Geração que não deixa as lutas dessa vida, as adversidades
dobrar os seus corações a este mundo, geração que não teme as coisas deste mundo, mas adorem no nome do Senhor. Tem uma coisa bem interessante que nós temos que aprender nesta noite. É que quando nós chegamos aqui, nós não chegamos para cultuar aos homens. Nós não entramos nesta igreja para dar o nosso melhor louvor para os homens. Nós não entramos aqui para que alguém escute a nossa bela voz e diga: você viu aquela pessoa cantar? Não. Estamos aqui por um propósito. A minha alma necessita de Deus. A minha alma precisa de ter um encontro com Deus. Se o culto todos os dias aqui fosse para os homens, seria como no mundo, festas todos os dias. Mas aqui não é lugar de festa, aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de quebrantamento. Aqui é lugar onde o teu choro, a tua lágrima sai e o Senhor está vendo. Aqui é lugar onde você fala com Deus: Deus, eu preciso do Senhor. A minha alma anseia da tua presença. A minha alma necessita do Senhor. Deus, eu sei que eu sou fraco, que eu sou frágil, Senhor. Mas enquanto eu estiver adorando o Senhor, Senhor, eu sei que o céu se move em meu favor. Eu sei que as coisas espirituais começam, Senhor, a trabalhar em meu favor. Eu sei que o Senhor vai trabalhar de uma forma extraordinária em minha casa. Mas eu não estou aguentando mais. Todo dia eu vou na igreja. Eu vou quarta na igreja, eu vou segunda na igreja, eu vou domingo na igreja, meus irmãos. Isso é só um ensaio para a eternidade. A nossa morada não é na terra, mas é garantida no céu. Aleluia. É melhor sofrer todos os dias um culto como esse e ver o nosso nome escrito no livro da vida, ou do que viver uma liberdade falsa neste mundo e viver a nossa alma no inferno. Jesus tem pagado alto preço pela tua alma. Jesus tem pago alto preço pela tua vida. E Ele não vai te deixar ser abandonado na metade do caminho. O teu nome já está escrito no livro da Bíblia Sagrada. Deus está no controle da situação. Mas, Senhor, o mundo está andando de mal a pior. Senhor, o que eu faço? Volte ao contrário do mundo. Mas o mundo, Senhor, está me incentivando. Feche os teus olhos para o mundo. Senhor, o mundo quer me dar as mãos. Tire as suas mãos e segura nas mãos aquele que tudo pode. Só Ele pode te libertar. Só Ele pode te dar um escape. Só Ele pode renovar as tuas forças aonde não tem. Tem gente achando que nós somos super crentes. Somos super heróis. Somos tão fortes todo o tempo. A fraqueza em nós. Há uma luta constante em nossas vidas. Nós enfrentamos problemas todos os dias. Mas por que nós enfrentamos problemas? Nós vivemos na terra, meus irmãos. Se você está na terra, você vai enfrentar problemas. Se você está na terra, você vai enfrentar vários problemas. Só que nós temos que entender que os problemas não podem riscar o nosso nome do livro da vida. Sabe qual é o problema de uma geração que quer tudo mais rápido? É que não sabe esperar o Senhor. Qual é o problema de outra geração? É que não entendem como Deus trabalha por não ter conhecimento de Deus. Mas eu sou novo convertido, não estou aguentando a batalha. Aí você tem que entender que a Bíblia Sagrada vai te dar respaldo. Deus não é Deus como fermento. Deus não é Deus que você faz as coisas e Ele te atende no mesmo momento que você quer, porque há necessidade, há quebrantamento da alma. Há uma necessidade de nós quebrantarmos diante de Deus, para que nós sejamos transformados por dentro. Aleluia. Lavados por dentro. Diga comigo assim: há 3 reinos. Qual é eles? Eu vou falar para vocês. Existe na nossa vida a qual talvez nós não aprendemos isso. Existem 3 reinos. Primeiro reino, reino da carne. Segundo reino,
reino da alma. Terceiro reino, reino do Espírito. Se você aprender isso nesta noite, a sua vida vai mudar. Mas o que é isso? O reino da carne. Alguém ora aqui, meus irmãos? Levante a mão quem ora. Só quem ora. Amém. Presta atenção no que eu vou falar nessa noite. Quando nós estamos orando, meus irmãos, entramos em um processo de oração, principalmente pela madrugada. E nesse processo da nossa adoração e louvor, nesse processo de adoração e oração, nós entramos no processo do reino da carne. Mas como assim o reino da carne? É quando nós começamos a orar e nós começamos a falar com Deus: Deus, eu sou fraco, Jesus. Deus, eu pequei ontem, Senhor, me perdoa os meus pecados. Senhor, estou lembrando daquele pecado que eu cometi, Deus. E você começa a expressar para Deus uma oração, mas é uma oração se justificando todo o tempo. É onde que o Satanás, o espírito maligno, chega próximo do seu ouvido. Não adianta você orar, não adianta você clamar, rapaz. Ei, mulher, não adianta, se Deus não vai te ouvir. Nós estamos no primeiro estágio da oração, que é a oração do reino da carne, aonde nós entramos em um colapso de perguntas. Queremos questionar a Deus em todo o tempo. E nós falamos: Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo vai falar na sua palavra que há uma briga, uma luta terrível entre a carne e o espírito. A alma nossa está lutando com a carne todo o tempo. Então, quando nós estamos na oração neste tempo, nós estamos lá orando. Aí Deus está esperando, você está orando. Quando você está clamando: Senhor, Deus, eu vim aqui hoje, Senhor, nesta madrugada, nesta oração, te pedir, Senhor, que tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou falho, sou pecador. Aí passa 10 minutos de oração, você lembra que tem que comer, você está com fome. Aí você fala: nossa, eu tenho que comer, eu estou com fome. Aí nós entendemos que é o processo da carne, é o reino da carne. Aí você fala: não vou comer, não, vou continuar orando. Aí quando você vai continuar orando, o cachorro começa a latir do lado. Aí você começa: tem misericórdia, Jesus, eu não posso nem mais orar, que o cachorro do vizinho começa a latir. Aí você está em outro processo: Deus, mas não vou parar de orar. Aí você continua essa oração: Jesus, tem misericórdia. Aí você começa a repetir: Jesus, eu pequei ontem, Jesus. Ô Senhor, tem misericórdia. Jesus, eu pequei ontem, Jesus. Você começa a fazer orações repetitivas, falar com Deus todo o tempo. Processo do reino da carne, aonde você está tentando aproximar de Deus, mas as coisas que estão no mundo estão te interrompendo. Aonde os pensamentos que estão na tua mente estão te interrompendo. Aonde você não consegue ter um parâmetro do que é adoração e do que é oração, porque você está vivendo em um momento que você está falando todo o tempo: Deus, eu quero falar com o Senhor. Deus, eu não aguento mais, Senhor. As lutas estão grandes demais, Senhor. Tem misericórdia de mim. É esta oração do processo da carne. Mas qual é o processo da alma? Eu poderia colocar 3 cadeiras aqui para você entender. Mas esse processo onde nós estamos aqui é o processo quando você está orando, inicia a sua oração pela madrugada e você fala assim: Jesus, tem misericórdia. Já orei 5 minutos. Meu Deus, tem misericórdia. Passou 10 minutos, Jesus. Aí quando você começa a amadurecer, você começa a orar todo dia. É necessário. Mas eu não consigo orar todo dia. Você está quase chegando no reino da alma. Aí você começa o processo de oração todo dia: Jesus, eu não tenho força, Senhor. Senhor, eu pequei, eu falei, mas eu quero que o Senhor me perdoe. E você começa aquele processo. Aí quando você começa a ter uma intimidade com Deus em oração, quando você começa a crescer espiritualmente, aí você avança no processo da intimidade do reino da alma. Aí você avança mais um estágio. Aí quando você começa a orar: Deus, a presença já chegou. E você começa a falar: eu te adoro, Senhor. Eu te louvo com minha alma, Deus. Eu te engrandeço, Senhor, nesta terra, Senhor. Ei, Senhor, eu não estou aqui mais, Senhor, para me justificar, mas para te adorar em espírito e verdade. Aí o processo começa a ser diferente.
Antes vocês estavam clamando o Senhor todo o tempo para perdoar, mas agora no processo da alma, no reino da alma, você já entende o que é adoração. Aí o Espírito Santo começa a te renovar em línguas. Aí você começa a cantar corinhos em línguas, mas não entende os corinhos. Aí o Espírito Santo vai e começa a revelar os corinhos para você. Você começa a entender, começa a louvar o Senhor pela madrugada. Só que nesse período já se passou mais de 1 hora. E você está íntimo com Deus, chorando pela madrugada. Você não consegue mais clamar alto. Você está chorando, louvando ao Senhor. Você está falando com Deus: Deus, como é bom estar na tua presença nesta madrugada. Como é bom viver, Senhor, em santidade com o Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Esse é o processo da alma, é o reino da alma. Mas e agora? Qual é o processo do Espírito? A Bíblia vai dizer que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. E agora não somos governados mais pelo mundo, e nem pelas coisas que neste mundo há, mas há um governo que entra em nossa vida agora, que é o governo de quem? Do Espírito. O Espírito está aqui, esperando. Você começou lá embaixo, na carne, e você estava clamando o Senhor. Aí Ele está vendo você passando pelo estágio da alma, e na alma agora você está louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aí o Espírito Santo começa a enxergar que você está chegando mais perto. E você fala assim: como que eu posso ter intimidade com Deus? E você está orando, está no processo da alma, a sua alma está quebrantada diante de Deus. Aí quando você vai passar pelo próximo estágio, o terceiro estágio do Espírito, você dá um pulo do lugar que você está e fala: já está bom demais, já orei 1 hora, não preciso de orar mais hoje. Mas eu vou te ensinar como que é o processo do Espírito. É o reino do Espírito na tua vida. É quando a oração acaba. É quando o silêncio chega. Porque Deus não trabalha com bagunça e com gritaria. É quando o Espírito Santo entende que você se aproximou dele. Aí um Espírito chega. Você está num outro estágio já. Você não está daquele jeito mais. Você está em silêncio com Deus na sua oração. Aí você faz silêncio. E agora nós temos que esperar Deus chegar até nós. Aleluia. Mas como que é isso, pregador? Deus não é Deus de bagunça. Ele não pode se manifestar na tua mente você gritando, falando alto. Ele não pode se manifestar falando com você. Por isso que a igreja não pode ter confusão. Não tem distensão no meio da igreja. Deus, quando fala, Ele fala de verdade. Deus, quando se manifesta, Ele se manifesta de verdade. Quando Deus está falando com a sua palavra, a igreja tem que ouvir, porque a palavra vem dele, toda a revelação vem dele. Então entramos no processo do Espírito. Qual é o processo do Espírito? Agora você fica caladinho, porque eu vou falar com você. Glória a Deus, aleluia. Mas o que é isso? Eu falo com você. Eu tive uma experiência lá em Santa Catarina, e eu estava orando o Senhor todos os dias pela madrugada. E é dessa forma mesmo. Primeiros dos dias foi difícil, uma luta, 3 horas da manhã, aquela terrível luta, batalha espiritual. Mas quando passou-se os dias, eu entrei no processo da alma, onde eu estava só adorando o Senhor. E Deus começou a falar muitas profecias em igrejas que eu ia pregar perto de Camboriú, e eu estava ali recebendo essas profecias. Só que um dia eu falei: Deus, eu não quero mais que o homem fale comigo, eu quero que o Senhor fale comigo. E nesse dia que eu estava falando com Deus, Deus falou: ok. Eu dormi, todos os dias estava acordando 3 horas da manhã, mas nesse dia eu não conseguia acordar. A minha filha estava pequena. Quando ela deu um pulo na cama e disse: papai, papai. Eu pulei na cama, assustado: o que está acontecendo? Ela olhou para mim e deitou de novo. Eu olhei no relógio, 3 horas da manhã, falei: está na hora de Deus falar comigo. Quando eu me ajoelhei, falei: Deus, eu não tenho mais palavras para falar com o Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu sou necessitado para ouvir a sua voz, Senhor. Naquele momento, meus irmãos, eu senti a presença entrando dentro daquele quarto. E quando ela entrou
entrou se manifestando em minha vida. Eu senti aquele fogo dentro de mim, parecia com o meu coração, e esse explodir de alegria e de paz ao mesmo tempo. E Deus começou a se manifestar e falar com a minha própria boca comigo. E eu entendi o que era o reino do Espírito. É quando eu estou preparado para encontrar com Ele. É quando eu já há muito tempo atrás comecei a ofertar as minhas primícias para entender quem é Ele de verdade. O que você faz neste culto não é simplesmente vir ao culto, mas é quando você entrega para o Senhor um processo de santidade que você está querendo viver. Mas eu não quero viver esse processo, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Continua vivendo essa vida normal, continua vivendo essa vida de batalha espiritual, mas você não vai ter intimidade com Ele nunca. Por quê? Porque o processo na tua vida nunca vai ter evolução se você não entender qual é o processo do reino, da carne, da alma e do Espírito. Alguém já ouviu falar essa explicação aqui? Levanta a mão. Quem gostou de ouvir, dá glória a Deus. Amém? Então, irmãos, nós temos que entender que as primícias da nossa vida, quando nós falamos de primícia, é entrega total de Espírito. É quando nós damos o nosso melhor para o Senhor. É quando nós não pegamos, queremos justificar com Deus que não conseguimos. Mas é quando falamos: Deus, eu estou sem força, mas hoje eu te entrego o que eu posso em Deus. E esta palavra, meus irmãos, não é diferente. Esta palavra veio como despertamento em nossa vida nesta noite. Palavra essa que transforma o nosso caráter. Palavra essa que traz transformação na nossa alma e na nossa vida diante de Deus. Então, se você quiser viver experiências com Deus, tenha mais um pouco de paciência. A Bíblia vai falar assim, há uma semelhança entre o reino de onde? Dos céus e da terra. E nós temos que entender que nós estamos vivendo na terra, mas nós temos que ter experiências espirituais com o Senhor. As experiências que Deus nos traz é para nós, experiências espirituais. É para a transformação da nossa vida, é para que nós amadurecemos espiritualmente, e Deus venha trabalhar em nosso caráter, Deus venha trabalhar nos nossos dons. Buscar primeiro o reino de Deus e não os dons de Deus, porque há uma diferença. Qual é a diferença de propósito e jejum? Mas eu não entendo isso. Qual é a diferença de propósito e jejum? O propósito é quando você deixa alguma coisa que você gosta muito de fazer para que Deus te dê outra. Mas e o jejum? O jejum é intimidade com Deus, não é troca, não é barganha. Mas qual é? Eu faço jejum para Deus libertar fulano de tal. Isso está errado, meus irmãos. Jejum não é barganha, jejum é intimidade com Deus que você tira no seu dia. Quando eu jejum, eu estou dizendo: Deus, eu tirei este dia para que o Senhor venha até mim. Eu tirei este dia para que minha carne morra e o Senhor apareça na minha vida. Deus, eu tirei este dia para que o Senhor transforme a minha vida e eu chegue mais perto do Senhor. Mas por que eu tenho que fazer primeiro jejum para o Senhor e entregar para o Senhor? Porque buscar primeiro o reino de Deus. E se Deus quiser, Ele te entrega tudo aquilo que você precisa. Mas Deus, eu quero o dom, vou jejuar para receber dom, não vai adiantar. Porque você está jejuando errado. Jejum é para você conhecer mais o teu Deus. Só que é interessante isso. Eu já jejuei para receber o batismo com o Espírito Santo. Jejuava todo dia, todo mês, 6 vezes orando no monte, jejuando, falando com Deus. Falei: Deus, tem misericórdia da minha vida, eu não aguento mais. Sentei no banco da igreja e falei: Jesus, a partir de hoje eu não oro mais para você batizar com o Espírito Santo. Porque tem um monte de crente aí, Senhor, bagunçado, vai muito errado, você não batiza ele, batiza, eu não batizo eu. Tem alguma coisa errada comigo, Jesus? Tem misericórdia da minha vida. Eu sentei no banco, olhei para mim assim, esse dia eu estava meio atribulado. Falei: Jesus, eu não quero nem usar esse terno, mas olha que terno feio, azul escuro, só tem esse terno, 18 anos de idade. Aí eu falei: Jesus, eu estou cansado, eu não vou orar mais não. Aí eu estava lá falando no banco quietinho comigo, sentado. Aí a irmã que estava pregando falou: meu irmão. Aí eu olhei: jovem. Aí eu: Deus manda te falar que da onde veio esse terno, vai vir muito mais, hein? Falou: opa, Deus está no negócio. Está entendendo quando a gente fica em silêncio? Aí Deus trabalha. E ela falou assim: tem mais uma coisa para te dizer. Eu falei: o que
que é, minha irmã. E ela falou, vem aqui à frente. Eu vim à frente, cheguei, falou, o negócio é o seguinte: se você me responder, essa igreja vai fumegar o poder de Deus. Eu falei assim, tem misericórdia, Jesus, eu estou em pecado, pode falar à vontade. Pode perguntar, minha irmã. E ela falou assim, ó, quando eu vou te perguntar, essa igreja vai encher o poder de Deus. Aí eu falei assim, pode perguntar, minha irmã. E ela falou assim, ó, Deus me deu um poder, Deus me deu um dom. E começou a falar em mistério, ela falou, agora fala o seu. Quando ela colocou o microfone na minha boca, eu ia falar assim, eu não sei não. Quando ela falou assim, eu ia falar, eu não sei não, são rajados de língua estranha. Aquele dia eu fui batizado, comecei a pular na igreja. O culto acabou quase 11 horas da noite. Então o poder de Deus se manifesta quando nós entendemos que não é necessário luta espiritual para Deus se manifestar em nossa vida. Deus não quer brigar com você. Deus quer que você entenda que é no silêncio que Ele vai trabalhar na tua vida. Há uma necessidade, meus irmãos, nós paramos com ansiedade em nossos corações. Às vezes nós queremos tanto de Deus, falando, Deus, eu tenho que me dar, Senhor. E Deus fala, calma, silencia, acalma a tempestade que está dentro de você, porque eu sou aquele que acalma a tempestade. Eu sou aquele que ando sobre o mar e faço o mar parar de, aleluia, de balançar o barco. Tem gente achando que Deus não vai responder, mas Deus está dizendo, eu estou no controle ainda. Eu não saí do barco para mandar a suminaiga. Eu sou aquele que fiz a promessa e eu cumpro a promessa na tua vida. Só Ele pode fazer coisas extraordinárias. Só Ele pode trazer para a tua vida aquilo que estava perdido. Só Ele pode mudar a sentença que estava para a tua alma. Só Ele pode mudar o teu cativeiro. Ele faz e não desfaz aquilo que é feito por Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a mensagem nesta noite? Diga glória a Deus. Quero agradecer essa rica oportunidade. A minha esposa, a minha filha que vieram me acompanhar. Estou muito feliz por estar aqui pregando para os irmãos. Em uma outra oportunidade, se os irmãos quiserem, posso vir novamente. Mas sou muito grato, porque eu sei que esta é uma família que irá também morar no céu conosco. Amém? Eu não preciso fazer convite para subir para o céu, porque eu sei que vocês já estão todos listados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas eu quero fazer um convite, se tem alguém nesta noite que quer aceitar a Jesus como Salvador, que quer se entregar a sua alma para esse Senhor Jesus. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Meus irmãos, nós temos que parar de com essas coisas neste mundo. Tem pessoas falando, só ter Jesus já está bom demais. A Bíblia está dizendo, confessai perante os homens, que eu não me esquecerei de ti quando estiver diante do meu Pai. Então, quando eu confesso a Jesus como Deus e Salvador da minha alma, eu estou dizendo, eu quero esse Deus para a minha vida. Então, nós confessamos a Jesus, nós entendemos que Deus é a solução para as nossas vidas. Deus é a salvação que nós necessitamos. Então, se tiver alguém aqui, eu agradeço a oportunidade de estar no horário, aceita Jesus como Salvador, e Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer o impossível para que você entenda que Ele é Deus. Quem pode dar glória a Deus? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.